Santo e profano. Laqueus checou seu mapa do reino sagrado, ela marcou o progresso da equipe diariamente, e elas viram áreas com a maioria, ou a totalidade, de seguidores da Justiça Negra, e ela pegou relatórios de outros grupos arquivados no templo da capital, e quando ela marcou o mapa sobre a área estimada com uma maioria de membros da Justiça Negra, ela viu que era uma porcentagem muito grande do Reino do Norte, cerca de 35%. Do noroeste de Prarte, até todo o caminho para a capital, e direto para a fronteira com as colinas de Abelion, e depois para o sul por um bom tempo, todos foram fortemente convertidos. As várias cidades que ela visitou ao longo do caminho tinham magia necromântica empregada para criar mortos-vivos, mas, embora fosse contra sua vontade, ela tinha que reconhecer que eles a estavam usando com boas intenções. Ela sentiu uma presença sobre seu ombro esquerdo, e então uma pequena mão foi colocada ali, tocando com cuidado, tinha que ser Evilei. Ela nem precisou olhar. Você está bem, irmã? Evilei disse suavemente, você parece perturbada para mim. Estou bem, é só, andei revirando o mapa, esta nova religião está crescendo rapidamente, sou uma sacerdotisa do Deus da Água, não é fácil ver as pessoas se afastando do que eu mais prezo, ainda menos quando praticam algo como necromancia, e criam mortos-vivos vis, mesmo que o façam para bons propósitos. Ela disse. Ela não viu como a cabeça de Evilei foi jogada para trás como se ela tivesse levado um tapa, mas sentiu a mão de Evilei sair de seu ombro, e a mulher começar a recuar. Vai ficar tudo bem, Laqueus, você se preocupa demais. Ela abriu um sorriso falso que Laqueus não pôde ver, e voltou para cuidar de seu cavalo. Laqueus voltou para seu mapa sem pensar duas vezes, mas agora focada em rastrear seu progresso para o próximo local, tinha que estar perto agora, apenas algumas horas de distância. Com seu curso confirmado, ela montou novamente em seu cavalo com o resto de sua equipe, e elas partiram. Eventualmente, elas chegaram ao seu destino, e, bem, deveria ser o vilarejo de Kedin, mas na verdade era muito claramente agora uma cidade pequena, os guardas nas paredes usavam materiais incompatíveis, alguns deles claramente usavam equipamento militar no estilo da Justiça Negra, com espadas e arcos. Porém também carregavam escudos com o mesmo emblema que estava retratado no portão fechado. Outros guardas usavam equipamentos simples de couro fervido, e seguravam lanças. O que foi mais notável foi que não havia dois de roupas diferentes um com o outro, os que evidentemente faziam parte da cidade oficialmente todos ficavam em uma área da parede, enquanto aqueles aparentemente voluntários, ou membros emprestados da Justiça Negra, ficavam em outra. Laqueus estreitou os olhos em suspeita quando elas se aproximaram das paredes baixas de pedra, e quando ela se aproximou, ela viu que elas tinham cerca de 18 pés de altura, mas não eram imponentes, eram feitas de pedras simples sobrepostas. O portão era de madeira, mas muito grosso com base na lentidão com que se abriu. Não havia fosso, e as torres eram poucas. A estrategista nela começou a pensar nas maneiras de se infiltrar se precisasse, mas ela se conteve, e simplesmente montou seu cavalo. Desleixado. Tia sussurrou para Tina. Muito. Tina sussurrou de volta. Abrir o portão sem ao menos verificar quem eles estavam deixando entrar era, na melhor das hipóteses, desleixado, e a Rosa Azul sabia disso, mesmo que o guarda não soubesse. Não foi uma primeira impressão favorável. Laqueus era dedicada à segurança das pessoas, à proteção dos fracos e dos inocentes, ela colocou sua vida em risco inúmeras vezes por esse propósito maior, segurança do povo, tratando seu trabalho como uma piada, uma brincadeira, uma zombaria de importância. Ela também era uma mulher nobre por nascimento, nascida, e criada, e acostumada a comandar, e ela deixou aquela aura de autoridade sair dela quando ela gritou: "Traga-me o comandante da guarda! Traga-o agora!" Ela estalou com fúria, fazendo com que vários guardas saltassem quase fora de sua pele. Além do salto, ninguém se moveu. Agora, ela estalou novamente. Um guarda veio até ela, bem, ele era uma espécie de guarda. Um olhar para ele disse a ela que ele não deveria ter usado aquela armadura. Ele tinha o rosto limpo, tanto que era óbvio que ele ainda não tinha idade para fazer isso. A armadura era um ajuste ruim, e levaria anos até que ele tivesse idade para usá-la. "Senhora, eu estou no comando por enquanto", ele disse enquanto tirava o enorme capacete. Laqueus parecia horrorizada. "Quantos anos você tem, garoto?" Ela perguntou inteligentemente. 13, semana passada. Ele disse nervosamente.
Por que, em nome de todos os deuses, você está no comando? Ela perguntou em estado de choque. Sou o único aqui que ainda não foi rebaixado e, bem, o comandante da guarda está dormindo. Ele disse. Lakiu sentiu seus olhos se estreitarem, o resto de sua equipe não estava se sentindo melhor com isso. Deixe-me adivinhar, ele não trabalha no turno da noite. Ela disse enquanto se inclinava para baixo de seu cavalo. O jovem não conseguia encontrar os olhos dela, ele olhou para baixo, e murmurou não, senhora. Ele desmaiou bêbado. Ela adivinhou. Sua falta de resposta foi resposta suficiente. Quem está no comando dele? Ela perguntou. O Marquês Issude, no grande salão. Ele disse, e grato por uma chance de desviar o olhar, ele apontou para uma colina perto do centro da pequena cidade. Obrigada. Ela disse friamente, decidindo que um menino tão jovem não deveria suportar o peso de sua ira, por não saber como fazer o que ele não estava preparado. Nós vamos vê-lo, certifique-se de começar a questionar as pessoas que chegam ao portão. O menino assentiu entorpecido, e voltou para sua posição, enquanto Lakius e o resto da equipe cavalgavam pela cidade. Seus olhos varreram a área, e nem ela nem a equipe ficaram impressionadas com o que viram. As ruas eram de paralelepípedos, mas tinham muitas lacunas, como se não estivessem bem conservadas, havia lixo jogado ao acaso, e elas não viram guardas patrulhando as ruas. As casas eram boas o suficiente, mas as pessoas que viam pareciam ansiosas, e nervosas, ou zangadas e defensivas. Mais de uma vez elas viram pessoas gritando umas com as outras nas ruas, embora o burburinho tornasse difícil dizer exatamente o que estava sendo dito. Foi um alívio considerável para Lakius quando chegaram ao centro da cidade, e encontraram um templo para os 4 deuses, e não muito além disso, uma ligeira inclinação para cima levava a outra parede interna, e de lá ela viu a ascensão de torres de uma parede interna. Área do santuário, o centro do governo, e o local de descanso de qualquer poder que controlasse esta cidade. Lakius guiou seu cavalo até o templo, e o resto da Rosa Azul seguiu sem pensar 2 vezes. Quando chegaram à frente, Lakius desmontou, e amarrou seu cavalo. Ela olhou para sua equipe, elas ainda estavam montadas em seus cavalos. Eu preciso de um tempinho, se vocês quiserem ir na frente, fiquem à vontade, mas eu gostaria de falar com o padre aqui. Ela disse, e olhou para o templo. Bem, espere. Evilei disse, feliz por sua máscara distorcer não apenas o rosto, mas a voz, permitindo que ela escondesse mais facilmente seu sentimento de ansiedade. O edifício era branco como a maioria dos templos, e colunas decoradas sustentavam a porta, uma grande coisa de bronze que tinha as imagens dos 4 deuses gravadas por toda parte. Aproximou-se, degrau por degrau, subindo a escada, e puxou uma corda que ia até um poste de metal que atravessava a parede, ouviu uma campainha tocar pelo buraco, e esperou até que alguém abrisse as portas. Lakius não precisou esperar muito, a porta se abriu lentamente, o suficiente para uma pessoa entrar, o que ela fez, e uma senhora idosa a cumprimentou. A mulher estava vestida de branco, mas não tinha nenhum dos materiais que geralmente indicavam um padre, então Lakius concluiu que ela era uma patrona, ou algum tipo de atendente. Com licença, sou Lakius da Rosa Azul, estou aqui para ver o padre, ele ou ela está? Ela perguntou. A mulher deu um sorriso desdentado, sim, entre, com certeza ele ficará feliz em vê-la. Ela disse, e se virou. Lakius olhou para o templo, e inalou o ar o mais profundamente que pôde, como se respirasse a essência dos próprios deuses. Ela estendeu os braços enquanto se levantava, como se os abrisse para o abraço da divindade a quem ela havia prometido toda a sua vida. Ela sentiu a santidade do lugar abraçando-a, o altar brilhando branco. Ao refletir o sol através de uma janela estrategicamente posicionada, era como se os deuses a chamassem, e ela caminhou passo a passo adiante, sua voz, antes tão cheia de ira, tão cheia de ansiedade por dias de alicerces abalados, cantou suavemente enquanto ela cantava um hino aos deuses, suavemente. Finalmente ela estava diante do altar, e ajoelhou-se em oração diante dele. Suas mãos tremeram pela primeira vez em semanas, e todo o tremor que ela reprimiu foi derramado de seu corpo através delas, enquanto elas se uniam, sua cabeça inclinada, e ela rezava para seu guia divino. Por favor, conceda-me a sabedoria do Deus da água, diga-me que estou fazendo as escolhas certas, vi coisas que nunca pensei que veria, ouvi coisas que nunca pensei que ouviria, e estou perdida. Perdida, tão perdida.
Ela olhou para a representação de vidro colorido ornamentado dos deuses, que ocupava a maior parte da parede atrás do altar. Eu vi a necromancia, e não matei o necromante, vi os mortos-vivos, e não os derrubei, trabalhei para proteger aqueles que os usam, estou pecando diante da sua vontade. Ou este é o caminho certo? Como posso saber, se você não vai falar comigo? Por favor, sabedoria, isso é tudo o que eu peço, saber que eu faço o que é certo aos seus olhos. Ela abaixou a cabeça novamente em devoção e oração, suas mãos se abraçaram com tanta força que suas unhas cravaram em sua pele, e gotas de sangue caíram de onde a unha encontrava a carne. Seus olhos se apertaram, e ela não se importou com a dor. Se eu escolher errado, eu estarei amaldiçoando, ou condenando, minhas irmãs. Por favor, alguma coisa. Uma voz calmante chegou até ela. Que você peça sabedoria, é onde começa, minha filha. Um homem idoso respondeu, ao entrar por uma porta próxima. Os olhos de Laqueus se abriram amplamente. Me desculpe, o quanto você ouviu? Ela perguntou envergonhada. Apenas o suficiente. Ele disse com um sorriso de avô. Você está com problemas. É minha tarefa, concedida pelos 6, ajudar-os com problemas. Por favor, diga-me. Ele disse enquanto se aproximava, e tocava o ombro dela. Ele não olhou para ela quando sua mão a tocou, ele olhou para a representação dos deuses. Os deuses sorriem para aqueles que buscam a ajuda de que precisam. Ele disse, somos todos mais fortes juntos, unidos como um. Laqueus assentiu levemente, e retransmitiu quem ela era, e para que ela estava aqui. Quando ela chegou às informações sobre a justiça negra, ela o sentiu ficar tenso. Eu conheço-os. Ele disse. Kedin está infestado por esses necromantes há algum tempo. Laqueus olhou para ele, levando-o a continuar. Eles praticam suas artes negras em segredo enquanto adoram em público, nós os vimos com os mortos-vivos, e eles carregam armas como bandidos, se exibindo como garotos valentões, eles não são nada além de problemas. Eles podem falar de uma maneira, mas eles não são o que eles dizem. Ele disse. Laqueus engoliu em seco, o que devo fazer? Ela perguntou. O que os deuses querem? Ele perguntou. Você já sabe disso. Você realmente precisa que eu lhe diga, líder da Rosa Azul, defensora de todos os homens, qual é a coisa certa a fazer? Ele perguntou com uma repreensão suave em sua voz. Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Então por que você está pedindo permissão para seguir sua consciência? Ele perguntou com um tom de voz quase bem-humorado. Mas não parece certo, não é o que minha consciência está me dizendo, ela disse. Esse é o teste de fé, é isso que os 6 nos dão para nos desafiar a fazer o certo, não importa o que aconteça, mesmo que não pareça errado, em quem devemos confiar mais, nos deuses, ou em nós mesmos? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio. Você sabe a resposta. Ele disse suavemente, e apertou o ombro dela. Eu entendo. Disse Laqueus. Obrigada. Eu me sinto muito melhor agora. Sou apenas um instrumento dos deuses. Ele disse, e abaixou a cabeça. Laqueus se levantou, e começou a sair do templo sem olhar para trás, e saiu, e encontrou sua equipe parada em aparente ociosidade. Melhor? Gagaram perguntou. Muito. Laqueus disse com um sorriso genuíno. Bom. Disseram as gêmeas em uníssono. Vamos então. Evilei acrescentou. Ainda não, quero ver mais desta cidade. Disse Laqueus. Isso provocou um olhar estranho das outras, mas quando elas trocaram olhares, elas encolheram os ombros. Gostaria de saber mais sobre o que estamos enfrentando aqui, antes de ir falar com o Marquês. Pode haver mais questões em jogo que ainda não sabemos. Laqueus explicou, e as expressões das outras mostraram sua compreensão. Então elas começaram a vagar pela cidade, e finalmente se encontraram em uma pequena praça com um edifício de tamanho médio feito inteiramente de pedra preta. Isso só pode ser uma coisa, disse Laqueus. Justiça negra. Evilei disse, falando o que Laqueus pensava. Vamos entrar? Gagaram perguntou casualmente, mais casualmente do que ela poderia ter dito semanas antes. Nós temos. Ou pelo menos, eu tenho. Evilei disse. Vou dar uma olhada, porque vocês não esperam aqui. Fiquem de olho na rua, vejam se alguma coisa chama a atenção de vocês. O resto delas acharam isso aceitável, e desmontaram de seus cavalos. Evilei segurou o dela, e subiu as escadas pretas, e se deparou com uma grande porta de madeira de ébano. Ela bateu com firmeza, e a porta se abriu lentamente. Quando ela entrou, ela encontrou um culto acontecendo.
Pois, embora encontremos nossos vizinhos contra nós, nossos irmãos e irmãs estão conosco, quando somos desafiados pelo que está errado, devemos estar certos. A vontade do Deus da justiça é que aprendamos o que é fazer o bem, e fazer isso, imitando a sua misericórdia, a sua ira, a sua glória. A sombra das nossas pequenas ações pode ser pequena diante das dele, mas são nossas, e cobrem o nosso lugarzinho no mundo com as consequências das nossas presenças. Um padre disse da frente. Enquanto falava, Evilei olhou para a esquerda, e para a direita, havia muitas figuras ajoelhadas, e o padre segurava um cajado em espiral que estalava enquanto ele andava, a espiral inclinada para cima, culminando no topo com uma maçã. Era uma coisa curiosa de se ver, mas ela ficou ainda mais impressionada com o design. As janelas foram dispostas de forma que o sol brilhasse em várias áreas, e incidisse diretamente sobre as áreas onde as pessoas se ajoelhavam, ou sentavam, projetando uma sombra sobre um piso de pedra vermelha. Sombras, sangue, e luz brilhante, isso não passou despercebido pela observadora Evilei. Ela esperou pacientemente, enquanto o culto continuava, até a sua conclusão, e quando as pessoas saíram, novamente ela percebeu que não havia uma delas que não estivesse armada, então ela se aproximou do padre. Ela o examinou mais de perto, ele era de meia idade, mas tinha um corpo de aparência firme, abaixo um pano preto que claramente escondia pelo menos alguma armadura. Ela estendeu a mão para ele, e ele a pegou, e apertou com firmeza enquanto ela dizia: "Boa tarde, meu nome é Evilei, da Rosa Azul." Seus olhos se arregalaram, mas ele não quebrou seu aperto. Ultis Nadarion, sacerdote da justiça negra em Kedin, e eu sei quem você é, eu estava esperando por você. No entanto, eu não esperava que você fosse um vampiro. Ele disse suavemente. Ela congelou, então ela apertou seu aperto, e seus olhos se arregalaram por trás de sua máscara. Seu aperto tornou-se forte o suficiente para esmagar uma mão humana 3 vezes, mas ele nem sequer vacilou. Eu passei no seu teste? Ele perguntou. Dissipar ilusão. Ele disse com uma voz tranquila, e seus olhos passaram de castanho suave para vermelho sangue. Você é, como? Ela se atrapalhou com as palavras, sem saber se deveria sacar uma arma, ou não, quando soltou o aperto de mão, e deu um passo para trás. Eu nasci com um talento. Eu o chamo de identificar. Mesmo sem tentar, eu sei o que uma criatura é, se eu ver um vislumbre de carne. Tem sido quase inútil nos últimos 100 anos, nunca esperei que fosse útil agora. Ele respondeu com uma voz tranquila. A mão dela foi até a arma, e o padre fechou os olhos vermelhos sangue. Não precisa, companheira vampira, não vou revelar o seu segredo, mas, pode tirar a máscara, ninguém vai nos atrapalhar aqui. A única outra pessoa na igreja é minha esposa, e ela está no porão da igreja fazendo um inventário, e não terminara de fazê-lo por horas. Sua voz era tão calma quanto uma suave brisa de verão, e embora ela estivesse respirando com dificuldade por seu segredo ser exposto, ela percebeu que não havia mais nenhum dano a ser feito neste momento, e foi tão bom tirá-la. Ela cautelosamente, lentamente, estendeu a mão, e removeu-a de seu rosto, e olhos vermelhos de sangue encontraram olhos vermelhos de sangue. Você disse, esposa. Ela é? Evilei começou. Não, ela é um ser humano. Ele respondeu. Você a enganou com hipnose? Evilei perguntou com uma ponta dura em sua voz. Não. Ultis disse em uma voz que, embora suave, carregava uma convicção de ferro dentro dela. Ela sabe, sobre você. Ela perguntou. Ela sabe. Ele disse com um sorriso gentil. Ela, doa para mim. Ele respondeu. Evilei sentiu seus olhos se arregalarem. Então ela é só comida. Ela viu o primeiro sinal real de fúria em seus olhos com o que ela disse. Não. Ele disse com firmeza. Ela é minha esposa, e tem sido por 20 anos. Eu a amo, e ela me ama, ela se doa a mim por amor, e o ato entre nós é de intimidade e calor. Nosso abraço é conforto, e eu levo dela apenas o que ela oferece, e isso apenas com ternura e cuidado. Temos a confiança de anos, e provações, e uma cama comum, que eu nunca trairia. Ela sentiu a indignação em sua voz, e abaixou a cabeça para ele. Peço desculpas. É só. Ela começou, mas ele interrompeu. Que os vampiros são geralmente predadores. Ele terminou. Você não precisa me dizer isso. Ele respondeu. Mas como você é uma exceção, você deve saber que eu também sou. Se você pode existir, por que não posso? Ele perguntou suavemente, a tranquilidade retornando à sua voz. Sua congregação sabe? Ela perguntou.
Apenas alguns dos líderes, aqueles que conheço há anos. Com o tempo, vou me abrir mais completamente, mas quanto mais pessoas souberem de um segredo, mais provável será que vaze para as pessoas erradas. Quando você confia nas pessoas, você se coloca na posição de confiar nas pessoas em quem elas confiam, incluindo pessoas desconhecidas para você, e a confiança delas nem sempre é bem colocada. Ele disse: Você já foi um predador? Ela perguntou. Para minha vergonha. Ele disse com a cabeça baixa: 100 anos atrás, quando eu fui transformado, e não sabia de nada. Mas isso não é verdade para todos em nossa posição? Ele perguntou. Foi a vez de Evilei abaixar a cabeça. Suponho que não posso me voltar contra você sem me voltar contra mim. Ela disse. Ele riu. Somos um casal, não somos. A estranheza de nossas circunstâncias serem o que são. Ela revirou os olhos vermelhos como sangue. Suponho que sim. Suponho que sim, mas espero que você me perdoe se eu quiser confirmar que você está dizendo a verdade. Você sabe, sobre sua esposa, e tudo. Ela disse gentilmente. Ele encolheu os ombros. Eu posso entender isso. Junte-se a nós para jantar esta noite. Eu moro na casa na esquina daqui, tem uma porta vermelha na frente, com uma aldrava em forma de maçã em miniatura. Eu vou. Ela disse. Sua equipe sabe? Ele perguntou suavemente. Não. Ela disse com inveja em sua voz. Então, como você veio parar aqui? Ela perguntou, mudando de assunto. Eu estudei alguns anos na casa do rei feiticeiro, e em sua biblioteca, para me preparar para atender às necessidades das pessoas, incluindo ética, retórica e aconselhamento, entre outras coisas, tudo da biblioteca de Ashurnibapal, e então fui designado para cá. Agora, aqui estou. Ele disse simplesmente. Evilei ainda estava lutando com o conceito de anos passando dentro de um mês ou mais, mas a questão importante em questão era se ele estava sendo sincero ou não, e ela descobriu que não tinha motivos para duvidar dele, e sua presença sugeria que ele estava falando a verdade, em particular que ele havia assumido o risco de se revelar a um aventureiro classificado como adamantite, e revelar que também conhecia o segredo dela. Isso é, muito para assimilar. Ela disse, heteromorfos na justiça negra, vivendo ao lado dos humanos, aceitação pelos humanos. Ela ficou melancólica em sua voz quando pronunciou as últimas palavras, e perdeu o foco, se perdendo nas suas fantasias. É um novo mundo nascendo dentro destas paredes. Ele disse com uma voz pacífica. É provável que haja grandes dores de parto enquanto nos esforçamos para produzi-lo. Mas ainda pode ser nosso. Às vezes acho que posso vê-lo, sei que o Deus da esperança pode vê-lo, ouvi em sua voz quando falou sobre o assunto. Deus da esperança? Ela perguntou. Esse é o aspecto em que eu adoro o rei feiticeiro. Ele disse, eu vivi na sombra, vergonha e medo, por muito mais tempo do que vivi entre as pessoas. Conhecer minha esposa anos atrás me mudou para melhor, me deu paz, mas isso não acabou com a necessidade de esconder o que eu era, por medo não apenas da violência dos outros, mas por medo de perder aqueles que eu mais amava. Ter esperança de que o mundo um dia me deixe simplesmente ser, e me julgue pela forma como eu os trato, não a natureza da minha existência. Isso é o que me foi dado pelo rei feiticeiro, essa é a promessa de seu governo, e da justiça negra. Então é assim que eu o sirvo. A voz de Utiz era tão calma quanto as ondas do mar em um dia calmo, e enquanto falava, Evilei se perdia na visão do que estava tentando construir. Eu adoraria ver um mundo assim. Evilei disse melancolicamente. Talvez eu devesse me encontrar com este rei feiticeiro. Ela disse, ou pelo menos com Momon, e aprender seus pontos de vista. Agora deixe-me ir direto ao assunto por enquanto. Ela disse. Como quiser. Utiz disse cordialmente. Fomos contratadas pelo rei Caspond para proteger o povo. Histórias circularam sobre paladinos renegados matando os seguidores de sua religião, e nós somos a resposta. Ela disse com firmeza. Bem, eu não sei sobre os renegados de fora, mas já temos problemas suficientes aqui dentro. Ele disse com a voz cansada. O que você quer dizer? Ela perguntou a ele. Venha comigo. Ele disse, e caminhou em direção à parte de trás do templo. Evilei o seguiu, e falou em voz baixa, os seguidores dos 4 deuses são um problema. Toda vez que algo dá errado na cidade, eles nos culpam. Um pão desaparece, somos ladrões, um viajante desaparece na estrada, nós os sequestramos para nossos ritos malignos secretos.
uma pessoa se converte, nós lançamos magia negra sobre eles para fazer uma lavagem cerebral neles. Ele disse com frustração quando chegaram ao fundo. Ele abriu a porta de seu escritório, permitiu que ela entrasse, então fechou a porta, e eles se sentaram em lados opostos de sua mesa. Se houver um resfriado ou um espirro, somos acusados de tentar causar uma praga. Nosso povo é metade da guarda da cidade, nosso número total é quase um terço da cidade, realizamos um culto sem incomodar ninguém na cidade, e construímos o templo legalmente, com a permissão expressa do pai do Marquês Issude. Não infringimos nenhuma lei, mas as coisas estão piorando, graças em grande parte aos padres. Eles pregam contra nós o tempo todo. Ele disse frustrado. Evilei franziu a testa, e deixou-o continuar. Nós oferecemos nossa cura de graça conforme fomos instruídos, mas os templos se recusam a permitir que seus seguidores venham aqui, dizendo que estamos colocando maldições em nossos feitiços, e usando as pessoas para rituais sombrios. O Marquês também proibiu expressamente o uso de trabalho morto-vivo, e como resultado, muitos de nós lutamos para sobreviver, porque os sacerdotes do Templo dos Quatro Deuses proibiram seus seguidores de nos contratar, comprar de nós, ou vender para nós, exceto pelo triplo do preço normal, impondo uma espécie de imposto em nossa existência. Ele disse, esfregando a mão pelo cabelo preto e grosso em sua cabeça, seus olhos vermelhos sangue pareciam muito cansados, um cansaço que Evilei sentiu profundamente enquanto o peso da máscara em sua mão parecia crescer, tornando-a um fardo cada vez maior, e como se tivesse medo de não usá-la por tanto tempo perto de outra pessoa, ela a recolocou. Ele notou claramente, mas educadamente não comentou, e deu um passo adiante, e brevemente lançou seu feitiço de ilusão novamente, voltando seus olhos de vermelho para castanho, antes de continuar a conversa como se nenhum dos dois tivesse voltado a esconder o que eram. Eu honestamente não tenho certeza do que fazer. Ele disse. Evilei franziu a testa por trás de sua máscara. Houve violência? Ela perguntou. Ele balançou sua cabeça. Não, muitos gritos, xingamentos para nós, esse tipo de coisa, mas nada mais. Nosso povo é metade da guarda da cidade, lembre-se, e todo o nosso povo viaja armado, e treina com frequência. Temos recebido uma bolsa do templo na capital, para ajudar a compensar as consequências para nossos seguidores, mas não sei quanto tempo isso pode durar. Ele adicionou. Evilei colocou as mãos sobre a mesa, e dobrou uma sobre a outra. Isso pode ser um problema. Terei que discutir isso com minha líder. Devemos proteger a população-alvo, mas contra renegados, isso é diferente. Não sei como o rei se sentiria, se começássemos a matar cidadãos furiosos se fosse necessário. Podemos precisar de outra opção. Ela disse severamente. Ele acenou com a cabeça entorpecido. Eu entendo. Quantos de vocês há no total? Ela perguntou. Cerca de 10.000 de nós no total, de uma cidade de 30.000 pessoas. Ele respondeu. Existe algum lugar que você poderia ir se precisasse? Ela perguntou. Teria algo que poderia nos sustentar enquanto começamos tudo de novo? Ele perguntou incrédulo. Não que eu saiba. Isso vai ser difícil. Evilei disse. Conte-me sobre isso. O padre disse com um suspiro. Para completar, o marquês que estava no comando está morto, e seu filho não é nosso amigo. Ele está ligado aos templos tradicionais, então ele não faz absolutamente nada sobre o assédio que sofremos, e se isso não bastasse, ele está vendendo posições na cidade. O que você quer dizer? Evilei perguntou com apreensão. Exatamente o que eu disse. Ele explicou: se você quer ser cobrador de impostos, compra um emprego; se quer ser juiz, compra um emprego; se quer ser comandante de guarda, compra um emprego. Assim que ele vender o emprego, ninguém pode demitir a pessoa que comprou, exceto ele. As pessoas que ocupam esses cargos agora precisam lucrar com eles, então eles frequentemente extorquem pagamentos para fazer o trabalho para o qual já são pagos. Precisa ir diante de um juiz de um processo civil, você compra a sentença, ou mesmo o veredito específico. O cobrador de impostos quer lucrar, ele diz que você deve mais do que deve, e embolsa a diferença. Alguns podem pagar, outros não. Ele disse com voz sombria, e com uma expressão ainda mais sombria. Uau, obrigada pela informação. Evilei disse enquanto se levantava. Ela apertou a mão dele novamente, e voltou para sua equipe. Ela as informou sobre o que ela descobriu sobre a cidade, deixando de fora a parte sobre o padre ser um vampiro por enquanto, mas ela acrescentou: o padre me convidou para jantar com sua esposa esta noite.
Eu pretendo ir. O grupo assentiu em compreensão. Também, tem mais. Ela fez uma pausa, e isso atraiu olhares preocupados. Não deveria ser revelado aqui, apenas aceite minha palavra por enquanto, precisamos estar longe do alcance de ouvidos para isso. Isso atraiu olhares ainda mais preocupados que foram de Evilei para Laquius, e Laquius disse: se Evilei diz que deve esperar, isso é o suficiente para mim. Isso muda alguma coisa sobre como confrontamos o Marquês? Ela perguntou. Não. Evilei disse categoricamente. Então acho que é hora de fazermos uma visita ao Marquês Issude. Laquius disse com um toque de raiva em sua voz. Concordo. As gêmeas, e Gagara, disseram juntas. Com a discussão encerrada, elas montaram novamente em seus cavalos, e cavalgaram até a parede interna. Aqui tiveram o bom senso de pedir identificação, e a menção da rosa azul, o portão de ferro não conseguiu subir rápido o suficiente. Elas se viram diante de um homem em armadura de aço brilhante que se apresentou como o comandante do interior, Gniaus Aroni. Leve-nos ao Marquês, Gniaus. Laquius disse, gostaria de falar sobre o estado de sua guarda no portão da frente, e o estado da cidade que vi até agora. Embora ele tivesse começado a dar boas-vindas mais elaboradas, seu tom gelado o fez pensar melhor, e ele fechou a boca rapidamente, e enviou um mensageiro para alertar o Marquês sobre seus convidados importantes. A Rosa Azul recebeu uma pequena escolta de um único esquadrão quando elas entraram no salão, e logo se encontraram diante de um trono de tamanho considerável, no qual estava sentado um homem de estatura mediana. Ele tinha uma barba castanha curta, um nariz ligeiramente torto, e estava vestido da cabeça aos pés com sedas caras. Em sua mão havia uma taça enfeitada com joias, e não muito longe, um criado segurava uma garrafa de vinho tinto de aparência cara. A Rosa Azul se aproximou em formação de diamante, e Laquius curvou-se educadamente, assim como o resto de sua equipe. Eu sou Laquius, aventureiro adamantite, líder da Rosa Azul, e estou aqui a pedido do rei Caspond. Ela disse. O Marquês não parecia contente em vê-la, mas ela notou o levíssimo arregalar dos olhos que ocorria quando alguém reconhecia a oportunidade de exercer sua ganância. Ela soltou um suspiro interno, mas não deixou nada audível sair dela. Bem-vindas, Rosa Azul, é bom ter vocês. Ele disse com uma voz que dizia que não era nada bom. O que as traz até nós hoje? Ele perguntou. Fomos contratadas para ajudar na segurança de cidadãos, sob ameaça de paladinos desonestos, sob o comando da ex-comandante, Remédios Custódio. Laquius disse em um tom formal. Bem, eu ouvi falar que esse é um problema um pouco mais ao sul. Mas se você me perguntar, esta é uma hora em que você deve abandonar um contrato. Disse o Marquês Issude. Por quê? Laquius perguntou curiosamente. Eu sei de quem você está falando, os chamados Justiça Negra, eles são seguidores dos mortos-vivos, eles não merecem proteção. Ele bebeu de sua taça, e estendeu-a para o servo encher novamente. Minha cidade está inundada com muitos deles, eles reclamam de seus impostos, interferem nos negócios do templo, e querem praticar suas artes necromânticas em público. Francamente, eles não passam de criminosos. Ele disse com desdém. Eu os vi cuidando de suas paredes. Você deixa criminosos vigiarem as paredes? Laquius perguntou sarcasticamente. Ele acenou com a mão com desdém. Eles fazem isso só para parecerem bons, mas eu sei o que eles realmente são, bandidos e monstros. A única razão pela qual eu não os prendo, ou os mato, é porque... Ele fez uma pausa, e olhou em volta, todos os outros saiam. Ele disse, e o salão esvaziou deixando-o sozinho com a Rosa Azul. Quando a porta se fechou, ele terminou sua declaração, é porque não posso ter certeza de que podemos vencer. Os olhos das membros da Rosa Azul se arregalaram. Você é uma sacerdotisa do Deus da Água, estou certo? O Marquês Issude perguntou. Eu sou. Laquius disse cautelosamente. Então você sabe do que estou falando, eles estão se espalhando, eles são perigosos, você não deveria, não pode protegê-los. Ele disse com firmeza. Em vez disso, peço-lhe, ajude-me a matá-los.